Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui no canal do Eu Famoso. Conto com você para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo que vai ter muitas orientações e dicas especiais da Mari, onde ela vai falar para a gente sobre como a gente desenvolver nossas habilidades profissionais, nossas habilidades do dia a dia. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, chegou a pessoa certa para falar para você. Conto com vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mari, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Oi, Liz, muito obrigada, pelo convite, por eu estar aqui. Meu nome é Marilza Dourado, né, muito conhecido como Mari. Sou contadora, sou auditora, sou consultora empresarial e estou aqui hoje para poder contribuir um pouquinho com cada um no desenvolvimento de suas habilidades profissionais. Uau! Eu estou curiosa, porque às vezes a gente passa assim, a gente tem essa dificuldade, né? Tanto quando a gente é criança, a gente fala às vezes, eu quero fazer isso, quero fazer, mas será que isso está na gente, né? E acho que a gente precisa realmente de uma ajuda, de uma orientação para a gente poder saber como a gente desenvolver realmente as habilidades, os dons também, né? Uhum. Muitas pessoas já nascem com os dons prontos, mas outros que a gente pode realmente desenvolver. E para isso a gente precisa realmente de alguém que possa ajudar, né? Orientar realmente, trabalhar com alguns exercícios, alguma coisa. Não sei, não entendo nada disso, por isso que eu te chamei aqui para você falar. Fala aí para a gente, então. Então, Liz, a gente já nasce com algumas habilidades naturais, né? Bem, como bem falado por você. No entanto, quando a gente vai crescendo, que a gente vai sendo inserido no ambiente social, vai sendo inserido no mercado de trabalho, a gente vai identificando algumas coisas que são, que é necessidade ser desenvolvido, né? Porque, embora a gente tenha dons naturais, a gente pode desenvolver a habilidade. E a habilidade nada mais é do que a capacidade de realizar algo. E aí, pensando no profissional, a gente não pode esquecer o nosso contexto empresarial, o contexto econômico, o contexto do mundo hoje, que é a nossa revolução tecnológica. Então, a gente tem que olhar para essa revolução, olhar para o nosso contexto, olhar para o mundo e identificar quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para estar bem, profissionalmente, né? Bem no mercado de trabalho. E aí você trabalha com alguma técnica? Como que é assim? Se de repente a pessoa está em casa, mas eu não quero ir em algum lugar, tem algum teste, alguma coisa, né? Como que é esse Uhum. trabalho? Como que é o seu trabalho? Então, Liz, o meu trabalho é o seguinte: eu trabalho em empresas como consultora empresarial. Atualmente, eu tenho treinamentos para desenvolver as pessoas em algumas competências. Uma das competências é a inteligência emocional, essa habilidade que está sendo um diferencial no mercado de trabalho. No entanto, por isso que eu sou também uma treinadora de inteligência emocional. No entanto, outras capacidades elas vão ser desenvolvidas, além de cursos que podem ser realizados, treinamentos e a pessoa ser autodidata, ela procurar aquilo que possa ser aprendido. Uma coisa que é interessante entender quando a pessoa se insere no mercado de trabalho é que as empresas elas podem desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal, um plano de treinamento para os seus empregados. Por quê? Porque a empresa ela tem uma missão, ela tem um fundamento estratégico, ela tem um objetivo, então ela precisa de pessoas preparadas para chegar caminhar com ela naquele objetivo, para dar impulso, né, naquele objetivo. Quando a gente para pensar nisso, fala, beleza, então eu vou inserir no mercado de trabalho e a empresa vai me dar os treinamentos necessários para adquirir as habilidades necessárias. No entanto, a gente tem que entender que a carreira ela não é da empresa, a carreira é sua. Então, você precisa identificar quais são as habilidades que você pode desenvolver para ser o diferencial
dentro do mercado de trabalho. E aí, como você me perguntou, onde eu aprendo isso? Primeiro, eu preciso ter autoconhecimento. Eu vou me conhecer, vou avaliar o mercado e a partir disso, eu vou delinear quais são os passos que eu preciso fazer para aprender determinada habilidade e procurar os meios para isso. Hoje, eu atuo com a inteligência emocional, eu atuo dentro das empresas, ao lado dos empresários, auxiliando ali na gestão, né, para que o negócio atinja os objetivos, então, fundamentos estratégicos, toda a estruturação estratégica, a parte de processos, a parte de liderança, né, a parte de inteligência emocional para tomada de decisão, e essa é a minha atuação. Outras habilidades que são necessárias para o mercado de trabalho, como o pensamento analítico, o pensamento crítico, são habilidades que são desenvolvidas a partir do conhecimento, através de cursos e a partir de leituras de livros. E aí vem uma habilidade que eu vou trazer aqui para vocês, que é de extrema importância, que é a habilidade de aprendizado contínuo. Ou seja, a gente estuda na escola, às vezes sai da escola pensando que nunca mais vai estudar, só que não é bem assim. A vida é um aprendizado contínuo e todas as habilidades que são necessárias hoje, elas são aprendizados que você pode fazer de maneira formal, informal, de maneira estruturada ou autodidata. Você precisa ter uma mentalidade, ou seja, nós precisamos ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. É. Eu observo muito que as pessoas têm algumas pessoas, né, assim, às vezes do meu convívio, assim, em geral, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para pegar as coisas muito rápido, né? Mas tem outras coisas que já trava mesmo, já tem uma dificuldade, precisa de um treinamento longo e mesmo assim ainda tem muita dificuldade. É igual hoje mesmo as pessoas têm, é, algumas pessoas que têm dificuldade de mexer no celular, vamos dizer assim, né? Mexer no Sim. banco, mexer no... Nossa, eu não consigo entender isso, eu não consigo mexer. E assim, procura-se facilitar bastante coisa, atendimentos assim hoje em dia de empresas pelo WhatsApp e tudo. E mesmo assim tem pessoas que têm essas dificuldades, parece que são travadas, enquanto outras já têm uma facilidade muito maior. Claro que nem tudo. Então, o trabalho, assim, esse trabalho é cada um no seu, mostrar para a pessoa qual que é o lugar dela, desenvolver a habilidade dela dentro de uma empresa, saber, olha, o seu lugar é melhor aqui, o seu lugar é melhor aqui. Porque às vezes a pessoa, o patrão contrata a pessoa, coloca ela, vou te colocar para você trabalhar aqui em tal lugar, e ela não tem essa habilidade, nem essa, às vezes, nem essa competência, a princípio, de desenvolver aquilo. E aí fica aquele trabalho morno, aquela coisa que não vai, que não desenvolve. Mas quando você pega e coloca ela em tal lugar, ela deslancha, né, na empresa. Isso que você está trazendo é importante, porque o que acontece? Existem duas vertentes aí. A vertente da contratação, né? A gente deve ter um processo de contratação que seja, é, é, como eu posso dizer, bem feito, um processo de contratação bem feito, com toda a descrição do cargo, com todas as características que essa pessoa precisa ter para exercer aquela função. E nós temos um processo de monitoramento aí, de identificar se aquele profissional está se adequando ou não àquela função. E nós temos a parte do profissional entender qual o que ele precisa fazer para poder melhorar para exercer determinada função. Então, assim, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, porque que acontece? Quando você me trouxe, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Isso daí é porque nós vamos tendo habilidades naturais. Às vezes a pessoa que tem mais dificuldade com tecnologia são pessoas que que têm muita facilidade para trabalhar com cuidado dentro de um hospital, tratando de outras pessoas dentro de uma clínica. Então, é interessante identificar, e a gente volta um pouquinho antes, qual é a vocação dessa pessoa, né? Para onde a vida dela, onde ela se sente mais confortável, onde ela está mais direcionada. E a partir disso, a desenvolver habilidades para exercer bem aquela função. E aí eu entro de novo e eu volto aqui com você na primeira habilidade ou mentalidade que eu trouxe, que é o aprendizado contínuo,
né? Embora a empresa ela possa enxergar o profissional, embora a empresa ela possa ver aquele profissional tá ali, ele está bem alocado, está me trazendo, está sendo produtivo ou não está sendo produtivo. Ah, ele é melhor em tal função, então eu vou colocar ele em determinada área. Embora a empresa possa fazer isso, isso não é uma obrigatoriedade da empresa delinear sua trajetória profissional, né? Tem aí uma questão primeira de autoconhecimento. Você, você acha que o horário que a pessoa funciona é importante, influencia também? Pessoas que têm aquele horário, eu só trabalho só de manhã, para mim é que eu movimento só de manhã, só funciono melhor de tarde, eu só funciono melhor de noite, né? Também tem isso. Na minha época, quando eu fazia faculdade, teve uma consultora que foi lá e ela diferenciou essa grade praticamente do horário da faculdade, porque tinha alunos que tinham desenvolvimento melhor de manhã e outros tinham desenvolvimento melhor de tarde. Então, foi diferenciado os semestres. E eu achei bem interessante isso, porque atrasava o curso e tudo mais, colegas que atrasavam o curso, e realmente, a gente percebe assim, eu percebi até pelos meus filhos mesmo, uns são melhores de manhã e outros são melhores à tarde. Eu só funciono depois das 11. Para mim, Então, eu Liz, acho que é importante. essa questão é importante no autoconhecimento, porque aí a pessoa, dentro do seu ambiente empresarial, ela vai delinear ali as atividades que ela vai executar no horário que ela estiver mais ativa, né? Porque hoje a gente tem a questão da sociedade, ela funciona no horário comercial. Então, assim, a gente ter horários de trabalho tão flexíveis hoje aqui no Brasil, pela a forma que o mercado de trabalho está estabelecido, é bastante complicado. Então, eu trago isso muito mais para a parte de autoconhecimento, a pessoa saber qual horário que produz mais, e a partir disso, dentro das atividades, dentro daquilo que ela precisa fazer dentro do trabalho, ela alocar as atividades de maior complexidade para esses momentos e as atividades de menor complexidade para os momentos que ela está um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais não com a energia tão elevada, né? Então, pensando no mercado de trabalho, pensando nisso, então, é você alocar bem as atividades no melhor horário que você pode realizar. E a gente volta a uma premissa, né? O início, vocação, autoconhecimento, se conhecer, se perceber, e muitas vezes, gente, isso não acontece antes de estar em atuação, isso acontece no processo. Então, muitas vezes, como o exemplo da Alice trouxe, que a Alice trouxe, às vezes você foi contratado, está no mercado de trabalho, está atuando, e às vezes você não está conseguindo, o seu chefe está vendo que você não está conseguindo executar aquela atividade, além de você ter uma autorresponsabilidade, né? Uma autoavaliação de entender que eu não estou dando conta, e o porquê que eu não estou dando conta, o meu gestor ele pode me orientar pode me orientar e me mudar, me alocar em uma outra atividade. Mas vamos partir da premissa que sempre sou eu que sou dona da minha carreira. Eu que tenho que ser responsável por isso. Se eu não estou dando conta, eu tenho que entender o que que eu preciso aprender, né? É o meu horário de funcionamento, o meu horário biológico, que não está se acertando aqui com as atividades, com a empresa, o que que eu preciso, é uma habilidade nova que eu preciso aprender. Então, a partir disso, você consegue movimentar e determinar melhor como vai ser a sua vida, né? Como vai ser o seu direcionamento, o seu comportamento profissional. Uau, Eu muito fui bom. clara, Liz, com relação à Nossa, questão do. claríssima, claríssima. Eu já estou pensando aqui quando eu comecei a trabalhar a primeira vez. Na época, minha chefe colocou para eu aprender todas as coisas dentro da empresa, né? No Sim. escritório. Ela falou, eu quero que você aprenda tudo. E aí você vai ver, eu quero de tudo aquilo que você vai aprender. Até na máquina de Xerox, que foi ótimo também. Então, eu Aham. mexi na minha época era do Telex, o computador estava começando, em 1800, alguma coisa. Mas foi ótimo, porque me deu assim um start, né? Eu era nova, né? Era Sabe o que eu achei interessante nisso aí, Liz? É porque ela te trouxe uma visão holística. Eu não sei o tamanho do negócio, talvez era um negócio menor e tal. Ó, quero que você aprenda tudo.
Então, a partir do momento que você começa a aprender tudo, você vai ver a conexão entre um processo e outro, entre uma atividade e outra, né? E isso é um diferencial para o mercado de trabalho. Na verdade, eu acho que eu nem chamo de diferencial, acho que eu chamo que é uma necessidade. Pessoas que não estejam focadas somente na sua atividade, dentro do que pode fazer, dentro do seu quadradinho ali, entendeu? Saber como funciona a empresa e como que uma atividade influencia diretamente na outra, também é uma habilidade de extrema importância hoje para os profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, a gente vai é uma, desenvolvendo essas habilidades, a gente vai fazer o autoconhecimento, né? Esse Sim. autoconhecer, se perceber, se escutar, é, fazer cursos, né? Ou atualizações, né? Como você fala, né? Buscar esses conhecimentos externos também, às vezes fazer cursos, fazer os testes. E não só os cursos, Liz, Não, os cursos. leituras. A pessoa Exato. tem que ampliar a mente. Então, assim, eu trago aqui autoconhecimento, ampliação da mente, da consciência. E como se aumenta isso? Enxergando em cada detalhe da vida aprendizado. E como é que você vai enxergar em cada detalhe da vida aprendizado? Livros, pessoas, seu próprio ambiente de trabalho, sua relação em casa, né? Pensar, se questionar, ser curioso. Então, essa ampliação da consciência, tendo uma alta responsabilidade, não tem como a pessoa não se desenvolver profissionalmente. É preciso, a pessoa partir da premissa que é dela o desenvolvimento profissional. É dela que deve sair um bom trabalho. A pessoa tem que estar voltada a fazer um bom trabalho. E esse bom trabalho só é executado se ela tem consciência que ela é responsável por tudo aquilo que ela precisa ter de habilidade para desenvolver aquele trabalho. E antes disso, autoconhecimento, saber se ela está apta para realizar aquele trabalho, se as condições que ela se adequa para aquele trabalho. E aí eu volto, não sei se eu estou sendo clara neste termo, a questão que você trouxe primeiro. Às vezes a pessoa que não é tão boa com tecnologia é excelente no cuidado com pessoas. Então, dentro daquilo que ela mais se entende, que ela entende que pode exercer seu potencial, ela se dedicar a se tornar melhor para entregar o melhor. Eu vejo assim que é extremamente importante o seu trabalho, então, hoje nas empresas. Que bom que todas as empresas, que seria ótimo se todas as empresas pudessem contratar a consultora até para poder, né, colocar cada um no seu devido lugar, ou, né, fazer as pessoas reconhecerem a si, conhecer qual que é o lugar que eu funciono melhor, vamos dizer no popular. Sim, nisso, Porque Liz, eu só vou trazer até um detalhe com relação ao meu trabalho, que é assim, eu trabalho muito mais com o empresário, né? Com o empresário para a gente enxergar ali quais as melhorias no negócio para ele atingir a lucratividade e a produtividade. Consequentemente, a gente lida com as pessoas, a gente conhece as pessoas, a gente trabalha ali a inteligência emocional e trabalha ali com o gestor, com o empresário para alocar adequadamente essas pessoas dentro daquelas características. E como você perguntou, como a pessoa, né, consegue se conhecer, se existe algum tipo de teste? Existe sim. Existem testes hoje. Tem o teste DISC, tem o HMI, são testes que a pessoa vai avaliar quais são as habilidades, quais são as características, quais são os temperamentos, né? Qual é o temperamento, a personalidade daquela pessoa. Então, tem esses testes que auxiliam o gestor nessa tomada de decisão, auxiliam a consultora na orientação, porque o consultor ele orienta o que pode ser feito, e com o treinamento a gente consegue ampliar um pouco o horizonte daquele profissional com relação àquilo que ele precisa desenvolver para entregar um melhor trabalho. Não porque a empresa paga um salário para ele entregar o melhor trabalho. Não é só por isso, né? Além de ser uma obrigação, mas é porque uma pessoa excelente, ela, ela é excelente para ela mesma e por isso ela transborda entregando o melhor
para o outro, né? O melhor no trabalho, o melhor no relacionamento, o melhor na vida. Então, ao desenvolver habilidades, essa habilidade de aprendizado, de conversar, de ampliação da consciência, a pessoa consegue, sim, ser melhor em qualquer lugar que ela estiver e, a partir daquilo ali, colher os frutos. Então, você está falando, eu estou pensando aqui, então não existe um mau funcionário, ele só está no lugar que às vezes ele não sabe onde que está, e só existe a pessoa que ainda não conhece nem sabe a sua habilidade, as suas habilidades. Muitas vezes a gente entra no comércio e a pessoa vem atender a gente fala, nossa, que funcionário ruim, que Sim. pessoa, né? Ele às vezes só não está no lugar certo, às vezes ele tem que ficar em outro lugar, lá dentro do almoxarifado, e outros que já são mais desenvoltos, falam e tudo, já tem essa flexibilidade de atendimento. Acho que é bem interessante. É, Liz, isso daí é interessante, porque assim, eu não posso dizer que não existe mau funcionário. Porque se uma pessoa não tem consciência que ela não está fazendo um bom trabalho, independente do monitoramento da empresa, então, assim, vai depender ali. Às vezes ela não descobriu bem a vocação, eu não vou pegar muito nesse conceito de não existir um mau funcionário, porque às vezes um funcionário que frauda, que tira proveito, né? Se não for nessa característica, ok, né? Realmente não existe um mau funcionário, é um funcionário mal alocado, funcionário que talvez não tenha uma consciência tão ampliada, que não teve um processo de autoconhecimento, que não sabe bem qual é a melhor área de atuação, né? Para poder estar com a empresa, ou não tem a consciência de se desenvolver para aquela atuação. Então, por exemplo, às vezes a gente vai numa loja que a gente não é tão bem atendido por conta de um vendedor, que, igual você trouxe, às vezes aquela pessoa não tem nem treinamento como vendedora, ela não sabe nem lidar com pessoas, ela não sabe, ela simplesmente agarrou aquele emprego como oportunidade de trabalho e ali não teve nenhum treinamento, ó, é só você oferecer o produto para o cliente, né? E ficar insistindo para ele, ficar atrás dele dentro da loja, monitorando o que ele está fazendo, enfim. Então, assim, a gente tem essas características de pessoas que estão no ambiente de trabalho porque agarraram o ambiente de trabalho, porque não tiveram ali, e também porque não tiveram um treinamento, e também pessoas porque não estão buscando também um treinamento. eu estou lembrando aqui que, então, é aquele negócio que quando os pais, quando a gente é criança, que os pais falam assim, esse menino tem um dom para essas coisas. E a gente às vezes coloca isso na cabeça e fala, e vai levando isso durante a vida toda, né? E aí, às vezes, você até faz um curso porque você veio com essa memória de que você dá certo para isso, você vai puxar para fulano, ciclano, faz uma faculdade, forma e às vezes não tem condições de desenvolver aquela profissão, porque, na verdade, ele não tem habilidade nenhuma para aquilo e talvez tenha até dificuldade para desenvolver também aquilo. Ou seja, está encaixado. Acho que quando a gente fala de inteligência emocional, acho que a gente trabalha ali no holo, né? No holístico, ali no todo, né? Dá para trabalhar isso Sim, todo no na pessoa. todo. Então, porque tem muitas pessoas, igual eu estou te falando, que formam, mas são travados totalmente e são frustrados realmente profissionalmente. Você acha que essa memória influencia muito? Essa memória, né? Papai falou que eu vou ser médico, vou ser advogado, e a pessoa. E não anda, não deslancha na vida. Às vezes era melhor. Você acha que essa memória influencia muito? Sim. Sim, sim, isso influencia muito e eu acredito que ela não seja muito benéfica. Porque que acontece? Existem duas diferenças aí no que você está me falando. Uma é quando a gente identifica na criança uma habilidade natural para se realizar algo, né? Nossa, essa criança, ela é tão cuidadosa, ela cuida tão bem, olha só como ela cuida das bonequinhas dela, né? Ela é caprichosa, ou ela faz roupinha, ela pensa em moda, ela pensa no sapatinho, ela cuida do cabelinho. Peraí, tem essa é uma pessoa voltada um pouquinho mais para moda, para beleza, quando ela crescer, ela vai, né, carregar isso lá da infância. Agora, quando nós temos ali os pais eu gostaria que o meu filho fosse um médico, que o meu filho fosse um engenheiro, que o meu filho fosse um advogado, que o meu filho tivesse determinada profissão. Nós temos aí é, uma, uma bifurcação, né? Primeiro, essa criança, ela tem habilidade para aquilo e ela quer exercer aquela profissão, ou aquela criança, ela não tem habilidade e não quer exercer aquela profissão.
né? E às vezes no processo de descoberta da sua vocação, quando ela termina ali, está no ensino médio, está terminando o ensino médio, vira uma confusão e uma dor emocional a ponto de não querer desapontar os pais e de não saber o que realmente quer, porque é muita informação em torno daquele jovem, né, que está ali sendo inserido no mercado de trabalho. Então, eu acredito que há uma influência, sim, e essa influência tem que ser bastante monitorada e revista, porque o que eu não posso entrar muito nessa linha pelo fato de não ser psicóloga e tal, mas eu vou falar a minha opinião, o que eu acredito. Os pais, eles devem incentivar os filhos a estar em constante aprendizado, a estar em constante descoberta, a entender as suas habilidades, a entender, a ter um autoconhecimento, a dar ao jovem, à criança, a possibilidade de escolher o que que ele pode querer ali do futuro, apresentando para ele o benefício daquilo, o que que ele pode, né? E deixar que o jovem, dentro no seu crescimento, tenha a consciência de escolher aquilo que ele quer fazer, porque aí ele vai ser muito mais maduro e vai assumir aquela atividade com muito mais profissionalismo. E aí a gente volta um pouquinho, que aí os pais vão ser a base. Então, se os pais ensinarem que ele tem que ser que ele tem que ser responsável, que ele não pode desistir fácil, ou seja, que ele tem que ser resiliente, que ele tem que separar as emoções das atividades que ele vai executar, né? Ou das interações, das relações, que ele tem que buscar conhecimento, já falei, do aprendizado, né? Que ele tem que se aprofundar no autoconhecimento, que ele tem que sempre estar aprendendo. Então, assim, se o pai der essa base, com certeza o filho, ele vai ali, não vou nem dizer com certeza, mas assim, eu acho que é um efeito, é um resultado dele escolher uma profissão, sim, que traga o orgulho para os pais, porque o filho está exercendo um papel dentro da sociedade e está se colocando na sociedade para ser uma pessoa que se autossustenta, né? Que é para isso que os pais têm filhos, para que os filhos vão para o mundo e conquistem o mundo e façam, e tenham sua própria família, tenham sua própria vida. Você acha que então assim, pelo que você está falando, é importante fazer, vale a pena investir, né? Fazer esse investimento na criança, vamos dizer assim, sim, para ela poder, se você vê que ela tem uma habilidade, né, para algumas coisas, os dons, né, que ela já nasce tudo. Você acha que uma avaliação prematura, precoce, qual a idade mais ou menos você acha que pode se fazer um teste para ver quais as habilidades, os dons, assim, para uma criança? Vamos falar na criança. Então, Liz, nesse caso eu prefiro nem entrar nesse assunto ou nesse detalhe, porque assim seria uma opinião de alguém que não é profissional da área, né? Eu acho que uma psicóloga ela traria maior clareza sobre este assunto, né? Eu acho que é natural da criança, ela vai desenvolver interesses ao longo do seu crescimento. Então, assim, os pais vão percebendo, vão monitorando ali. E é deixar muito bem, assim, a criança fala, pai, mãe, eu quero aprender a tocar violão, porque eu gosto muito de música. Aí você vai percebendo, será que ele gosta mesmo de música? Ele ouve muita música, ele canta bastante, ele brinca fingindo que tem violão dentro de casa e tal. Tá, então vamos colocar ele na aulinha de música, comprar um violão para essa criança. Ah, tá. Mas a criança foi na primeira aula, sentia dificuldade de quis desistir. Será que é papel dos pais deixar a criança desistir? Aí entra no papel de educação. Então, acho que essa seara que a gente está entrando não é muito a minha especialidade. Eu gostaria ali de não expressar uma opinião. Ótimo. Querida, quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada pela sua Não, Liz, contribuição. Eu eu que agradeço. acho que ficou bem claro, bem objetivo, né, para o assunto. E deixe suas considerações finais, por favor. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O que eu deixo de informação para vocês é aprendizado contínuo. Observem o que está acontecendo no mundo, né? Tenham curiosidade e busquem se desenvolver sempre.
Saibam que a carreira de vocês não é da empresa, é sua. Então, vocês são responsáveis por aquilo que vocês vão executar e vão colher nessa vida, né? É interessante, por último, né? Um último detalhe que eu quero trazer para vocês é o seguinte: muitas vezes a gente fala assim, a gente planta a gente colhe o que planta, né? Muitas vezes a gente vai semeando, se esforçando para executar determinada coisa, e às vezes não alcança determinado objetivo que a gente estava plantando ou estava, né, ali se esforçando. Saiba que, independente do que você vai colher lá na frente, vai ser o melhor para você. Então, nunca perca de vista que o seu esforço não é em vão, a sua dedicação não é em vão. Se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, não é em vão. Tudo volta para você e tudo depende de você, do seu autoconhecimento e da sua dedicação. Uau. Gente, mais uma vez aqui, agradecer você que está aqui. Curte, vou pedir para curtir, compartilhar também esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Quanto mais seguidores a gente tiver, o YouTube vai poder compartilhar os nossos vídeos. Eu quero agradecer mais uma vez, Mari. Meu grande abraço e foi um prazer te conhecer. E até a próxima, querida. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.